pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Notas e Novidades. Hoje estamos com um bate-papo muito interessante e semanalmente trazemos novidades. Batemos papo com pessoas muito interessantes, com temas bastante úteis. Hoje você vai gostar porque vamos falar sobre mercado imobiliário. Segue lá, compartilhe com os amigos. Se você quer comprar um imóvel de alto padrão, um imóvel de luxo, esse tema hoje, esse assunto é para você. Compartilha lá, inscreva-se no nosso canal e também no nosso Instagram, Notas e Novidades. Você pode dar sua opinião sobre os nossos bate-papos, indicar pessoas para estarem aqui batendo papo e mostrando o seu trabalho. Entra lá no nosso Instagram, Notas e Novidades. Hoje vamos conversar com a CEO da imobiliária Versalhes, a fundadora, sócia, proprietária da imobiliária Versalhes. Seja muito bem-vinda, Jaciara Azevedo. Obrigada. Que prazer recebê-la aqui no nosso Notas e Novidades. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Então, a Versalhes, uma imobiliária, é sua imobiliária, você é proprietária dela. Sim, eu sou a única proprietária da Versalhes e nós trabalhamos com o mercado de alto padrão aqui em Cascavel. Que interessante. E como que você entrou no ramo imobiliário? É engraçado. Eu tô nesse ramo, na verdade, dentro do imobiliário desde 2012, mas como corretora de imóveis e imobiliária há apenas 4 anos. Então, eu comecei lá atrás, sendo funcionária da Caixa, aí trabalhei em um correspondente bancário, que é quem faz as análises de crédito, e aí desde lá eu venho me destacando em relação a isso. Aí tive um período que eu parei, ali entre 2014 e 2017, e aí o mercado me chamou novamente, Eu fui para outra área, e aí o mercado me chamou para ser correspondente bancária da Caixa. Aí virei correspondente novamente, trabalhei em uma empresa, fui funcionária, de 2017 a 2020. E aí, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Então, assim, se eu chego em um patamar, eu sempre quero avançar, E eu tinha realmente atingido meu limite ali em relação a ganhos, enfim. E aí, eu recebi uma proposta para ser corretora. E aí, eu saí dessa empresa, fui trabalhar em uma imobiliária em 2021. Trabalhei lá de janeiro a maio, fui destaque de vendas todos os meses, atingindo mais de 2 milhões de vendas mês, que para a época era muito bom. Tanto é que todos os meus iPhones, eu brinco com os meus corretores, que todos os meus iPhones eu ganhei de premiação, nunca tive que comprar um iPhone, E aí eu recebi uma proposta para ser sócia de uma imobiliária, para fundar uma imobiliária, que aí foi a Versalhes. Aí eu fui sócia durante um período e aí, após isso, faz mais ou menos 1 ano e meio, eu comprei a Versalhes só para mim. Então, há quanto tempo você está nesse ramo? 4 anos como corretora de imóveis. Como corretora e agora proprietária. Da Versalhes. Sim. E você trabalha com imóveis de luxo, de alto padrão? Sim. Eu decidi focar realmente só no alto padrão, Porque nós precisamos sempre ter um foco, Então, nós trabalhamos com o mercado de luxo, alto padrão, muito com o investidor também, mas bastante com o cliente final. Então, aquele cliente que quer trocar de casas, mora em um apartamento, quer um imóvel em condomínio fechado, ou quer mais de um imóvel, Esse é o público-alvo ali da Versalhes. Então, Jaciara, eu estava vendo algumas notícias aí, segundo o Alerta Paraná, do dia 23/12/2024, o mercado imobiliário em Cascavel, segundo o crescimento em unidades vendidas, está em plena expansão em segundo lugar no estado do Paraná. Sim, A que você atribui isso? A infraestrutura da cidade, principalmente. Pós-pandemia, foi o boom total ali do mercado imobiliário, Então, ali depois de 2020, o mercado ele teve uma crescente muito alta. Então, automaticamente, a cidade ela teve que se estruturar, para realmente receber esse mercado. Porque muitas pessoas moravam em apartamentos, por exemplo, mais compactos, enfim, e queriam espaço. Porque imagina, a família inteira em casa, trabalhando em casa, queriam área de lazer. Então, automaticamente, a procura foi muito alta, por imóveis. Então, com isso, a cidade teve que se estruturar e aí tem essa crescente valorização, realmente, principalmente Cascavel. E a procura nas vendas, na compra desses imóveis, é apartamentos ou casas? Depende.
Mas, assim, nós estamos com uma crescente muito alta por apartamentos centrais e condomínios fechados. Por quê? Tem área de lazer. Então, apartamento você tem o condomínio, né? Que tem toda a área de lazer. E condomínios horizontais também tem área de lazer. Então, esses apartamentos hoje estão focados em fornecer muito para os compradores, né, para os moradores, no caso lá, uma infraestrutura de lazer incrível. Exatamente. As construtoras estão cada vez mais priorizando essa questão do lazer. Então, estão colocando itens, né, maiores ali, um leque maior realmente no lazer. E, Jaciara, assim, o que o comprador, quando vem na tua imobiliária, ele prioriza? Ele chega lá, Jaciara, eu quero um imóvel que tenha o quê, assim, que eles priorizam para poder fechar essa venda? Uhum. O alto padrão em si, ele prioriza muito o espaço e acabamentos, né? Além, claro, da localização. A localização é um item ali muito importante, eu digo que o principal. Mas principalmente acabamento e tecnologia, que está muito em alta, né? Então, cada vez o nosso tempo é mais curto, né? Então, nós queremos praticidade, queremos algo que facilite a nossa rotina, que facilite o nosso dia a dia. Então, acabamentos melhores, como porcelanatos, questão dos imóveis de automação. A automação está muito em alta. Inclusive, eu tenho um imóvel que eu até trouxe aqui para apresentar para vocês, né? Que é um exemplo disso. É um imóvel totalmente automatizado em uma região muito bem estruturada, que é ali os Tropicais, né? Tropical 3 ali. E é um imóvel que ele trabalha sozinho, basicamente, né? Então, você chega, fala com o imóvel, ele acende todas as luzes, ele abre a cortina, ele liga o ar-condicionado, ele liga só um ambiente, né? Quero fazer uma janta ali agora, então, por favor, ligue as luzes da cozinha, né? Então, hoje está cada vez mais em alta essa questão da tecnologia nesse mercado. E os compradores valorizam essas tecnologias? Eles Valorizam, querem isso? Eles querem isso. Quando você mostra um apartamento desse, todo, né, tecnológico, eles querem a tecnologia. Ficam encantados. Eles querem cada vez mais tecnologia e, claro, né, os acabamentos têm que ser acabamentos muito bons. Muito interessante, né? E esse imóvel aqui é lá no Tropical? Ele é lá no Tropical, é um imóvel que tem mais de 300 metros quadrados, ele tá a 3 milhões, né? Ele, enfim, tem piscina, são 3 suítes, tem uma suíte embaixo também, tem a questão ali dessa questão da área gourmet, né, da integração dos ambientes, que é algo que é muito procurado também por esse público, aquele né? Conceito aberto. Exato, todo mundo quer interação mesmo, né? Quer ficar ali com o pessoal, com a família, os amigos. Ele tem um outro diferencial também, que é a questão ele tem uma tela, um retroprojetor atrás, então integra bem essa questão de churrasquinho ali, final de semana, algum evento, enfim. Então o pessoal quer cada vez mais isso. E eu observei também que as imobiliárias, de modo geral, foram para a rede social. Você ali falando, mostrando o imóvel, uma coisa que não tinha anteriormente, né? Sim, foram para a rede social. Hoje eu digo que a maioria dos meus clientes é indicação. Mas é indicação porque eu estou muito presente na rede social, né? E hoje o mercado, ele pede muito isso. Porque antigamente você corria, digamos, né? Corria muito atrás dos clientes, fazia muitas visitas, tinha que ir lá mostrar muitos imóveis, enfim. Hoje você tem uma rede social que você consegue mostrar, antes você mostrava para 5 pessoas, você consegue mostrar para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Então você consegue atingir mais pessoas, né? E quanto mais pessoas você consegue atingir, automaticamente mais clientes você tem, né? Claro que passando credibilidade, confiança, imagens. Eu prezo muito as fotos dos imóveis lá da Versailles, são só profissionais. Então, eu não trabalho com foto que, por exemplo, o corretor vai lá no imóvel e tira. Porque eu acho muito importante essa questão da imagem, né? Tanto a imagem pessoal, quanto a imagem também ali da rede social, do site, da imobiliária. Então, prezo muito isso também, eu prezo muito isso. Muito profissional, né? As imagens, sim, né? Claro, a pessoa, o comprador em potencial aí, quando ele vê essas imagens, vê os imóveis, ele consegue selecionar, enche os olhos, né? Ele consegue selecionar para poder ir até a imobiliária, pegar a chave e visitar esses imóveis. Não precisa visitar vários imóveis, né? Exato. Já seleciona com né, os que estão postados ali, né? Muito legal mesmo. isso, né? E esse trabalho aí, você tem muitos colaboradores com você?
Na Versalhes, hoje, nós temos 4 colaboradores. Eu decidi fazer uma imobiliária mais enxuta, digamos assim, para priorizar a qualidade do atendimento, né? Então, esses 4 colaboradores que estão lá, eles têm o mesmo atendimento, né? Tem um padrão de atendimento, mesma característica, digamos assim, na explicação dos imóveis, porque antes eu até tinha mais corretores, mas eu acabava perdendo muito o foco, porque não é todo mundo que consegue caminhar junto ali, né? E eu prezo muito pelo padrão de atendimento, né? Então, pela qualidade e o cliente, esse cliente de alto padrão, ele é um cliente exclusivo. Então, ele não quer, né, várias coisas, ele quer que realmente você foque nele e atenda ele de uma forma totalmente personalizada. É um cliente que não tem muito tempo, né? Por exemplo, o médico, então, tem cirurgias, tem plantões, enfim. Então, o tempo que ele tem é aquele tempo. Então, ele precisa ser realmente bem aproveitado, né? Que é o que eu falei antes. Hoje, nós prezamos muito pelo tempo, né? O nosso tempo é precioso. Exato. Então, nós trabalhamos com 4 colaboradores que são focados realmente ali no mercado de alto padrão. Então, eu já ia te perguntar qual o perfil dos compradores de imóveis da Versalhes. Tá. Os perfis são médicos, dentistas, tem bastante povo do agro também, né? Que compra bastante condomínio fechado. Servidores públicos também, geralmente para moradia própria. Então, esse é o nosso público principal ali, público-alvo, né? Muito interessante. E quantos imóveis você consegue vender por mês, mais ou menos? Eu sempre falo em VGV, né? Que é valor geral de vendas. Na faixa ali, uma média de 5, 6 milhões, mais ou menos, mês. Todo mês? Isso. Vocês têm uma meta de vendas? Sim, a meta é um pouco maior, né? Mas esse ano eu mudei um pouquinho. Ano passado era uma meta, né, diferente. Esse ano eu fiz algumas mudanças. Então, assim, por corretor tem que vender pelo menos ali uma média de 2 milhões e meio. Fora as minhas vendas, né? Porque como eu tenho muita indicação, eu vendo também. Então, a procura é muito grande por imóveis, então para compra de imóveis muito também. grande. Eu imaginava o contrário, que seria mais para locação mesmo. Não, para venda, para compra, no caso. E falando de alto luxo, de alto padrão, né? É o que eu te falei, né? Ali depois da pandemia, o alto padrão, ele cresceu demais. Antes era mais o Minha Casa Minha Vida mesmo, né? Imóveis ali, o primeiro imóvel, aquele cliente que, eu sonho ter o primeiro imóvel, um apartamento, uma casa, enfim. Era esse público antes de 2020. Agora, depois da pandemia, o alto padrão, ele realmente deu uma boa aquecida. Então, e me diga uma coisa, e financiamento? Existe algum tipo de financiamento para esses imóveis de alto luxo? Sim. Inclusive, eu sou... Todinha que eu vi você explicando lá no Instagram. Tá, vou explicar. Inclusive, eu sou especialista em financiamento bancário, né? Por ter todo esse leque aí de conhecimento. Então, hoje, sim, né? Hoje, os bancos ali, bancos privados, Caixa Econômica, eles têm um leque de opções para o cliente financiar. Porque hoje o cliente ele não quer tirar o valor, né, que ele tem lá em ações, enfim, ou alguma renda fixa. Ele prefere financiar, que financeiramente compensa muito, e ele automaticamente dobra o capital dele, né? Então, assim, hoje nós temos taxa de juros ali a partir de 8% nesse mercado, né? 8%, 8,5%, 11%, 10%, enfim, depende muito do valor que você vai financiar, depende muito da sua renda, né? Então, assim, depende de N fatores. Mas, sim, hoje nós temos várias opções ali de financiamento com vários bancos. Santander, Itaú, Caixa, Bradesco, Sicoob, Sicredi. Hoje, 70% pelo menos do mercado imobiliário, né, em relação a financiamentos, é a Caixa Econômica que detém, né? Então, ela tem aí pelo menos 70%. E os outros 30% aí fica distribuído nos outros bancos aí, que são os bancos privados, que as taxas são um pouquinho mais elevadas, mas ainda assim é uma taxa muito atrativa. Tá, e você como especialista, né, nessa parte financeira aí, você acha que compensa ainda financiar um imóvel a longo prazo? Qual é o prazo assim, que você acha que seria o ideal para um financiamento? Olha, os financiamentos bancários, o prazo máximo deles é 35 anos, né? Parece, meu Deus, 35 anos, né? Verdade, né? Parece muito, mas assim, se você calcular isso depois, na valorização, o rendimento é absurdo, assim, é muito alto. E hoje, como que os clientes utilizam, né? E eu indico para os clientes utilizarem a questão do financiamento. Então, você compra um imóvel ali hoje de 500 mil, né? Comprou uma localização boa, valor bom, enfim.
500 mil, você financiou com o banco ali pelo menos 400. Deu 100 de entrada e financiou 400 mil. Você não vai ficar, esse cliente comprou para investir, por exemplo, você não vai ficar os 35 anos pagando, né? Porque o financiamento hoje, ele tem essa opção de você amortizar os valores e que tira totalmente a parte dos juros. Então, se você pegou 400 mil e tem lá 20 mil, amortiza 20, tem lá 50, amortiza 50, tem lá, sei lá, 100, amortiza 100. E caso você não queira amortizar, você deixa o período normal ali de financiamento, mas você não vai demorar 35 anos para você vender o imóvel, né? Que você fala aí é você pagar antecipadamente, daí pegar as parcelas que estão lá atrás e vir pagando, não é isso? Amortizar diretamente no saldo devedor. Tem muitas pessoas que não sabem que tem essa opção e acabam pagando parcelas a mais, que inclui juros, enfim, né? Mas não, se você pegou 400 mil, se você for calcular com 35 anos, você vai pegar pelo menos 3 vezes mais, né? Digamos que 1 milhão e 500, né? Mas quando você amortiza, antecipa essa amortização, você desconta diretamente nos 400 mil. Então, você não vai pagar juros sobre todo o prazo, você vai pagar somente o que você pegou. Então, se você tem 100 mil, vai lá e abate 100, você deve 300. Vai lá e abate mais 50, deve 250. E assim, ele recalcula todo o período novamente e automaticamente as suas parcelas diminuem, né? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, o cliente financiou ali, comprou um investidor, comprou um imóvel de 500 mil, financiado, enfim. Daqui 2 anos, teve alta valorização, ele já vende. Então, ele não vai ficar com esse financiamento ativo. E ele não tirou dinheiro do banco, né? Não tirou recurso próprio, tirou 100 mil da entrada, mas pegou 400 mil e ganhou 200, por exemplo, na valorização durante 2 anos. Então, o financiamento está muito alto justamente por isso, porque você não precisa tirar recurso para realmente comprar o imóvel. Entendi. Mas, assim, explica melhorzinho aqui. Vou lá e compro um imóvel de 400 mil reais, tá? 400 mil reais. A exigência da entrada, ela é do banco ou você dá quanto você pode? Não, o banco, ele financia a Caixa, por exemplo, e os outros privados, só menos o Bradesco. O Bradesco financia até 90%. Os demais bancos financiam até 80%, a depender da linha de crédito. Então, 20% automaticamente o cliente tem que pagar, mas não é para o banco, é para o proprietário do imóvel. Né? Então, essa entrada é sempre para o proprietário, que é o valor que a Caixa não financia. Ou o banco, que é um valor que é pedido pelo proprietário. Exatamente. Então. Na verdade, é o valor que o banco não financia. Certo. Então, se o banco financia até 80% do valor, 20% do valor é o que falta, e aí o cliente tem que pagar para o proprietário do imóvel, né? E aí essa diferença é paga através de veículos, ou até mesmo uma permuta, ou recurso próprio, se o cliente, né, tem, enfim, parcelado. Hoje as construtoras, elas estão dando, né, tendo um fluxo de pagamento muito, muito bom. Então, onde você não precisa tirar o valor ali na hora da entrada, esses 20%. Você consegue parcelar com a construtora em 24, 36, 48, enfim, em um período longo, né? Exatamente, e tá mais flexível, né, também de receber um outro imóvel em troca. Exato. Um carro, no caso. Exato, né? A permuta tá bem alta. A permuta tá em alta também. Né? Sim, muita gente querendo fazer essa troca. Isso facilita muito, né, você adquirir sua casa própria e uma casa de luxo também, né, de alto padrão aí. Tá? Sim. Jaciara, como escolher um banco, tá, que vá realmente fazer o financiamento com as taxas de juros que sejam melhores. Mais atrativas. Mais atrativas, claro. Para isso, então, existe o corretor de imóveis, né? Com trabalho especializado e focado ali no cliente. Então, no meu caso, eu pergunto para o cliente, tá? Qual o valor que você precisa financiar? Digamos que o cliente precisa financiar esses 2 milhões, né? Então, eu vou fazer simulações no Bradesco, no Santander, na Caixa, no Itaú, Sicoob, Sicredi. Ou seja, eu vou passar um pente fino em todos os bancos, vou conversar com o gerente, verificar. Porque os bancos privados, os gerentes gerais, eles têm uma flexibilidade maior do que Caixa, por exemplo, para mexer um pouquinho na taxa de juros. A depender do que o cliente tem, se tem um relacionamento há mais tempo, se tem um cartão de crédito ali,
se tem aplicação também no banco. Então, a gente acaba conseguindo ter ali essa flexibilidade em algumas linhas de crédito. Não são todas, né? Mas nós conseguimos ter isso. Então, eu faço esse pente fino e aí eu apresento para o meu cliente. Falo, olha, João, por exemplo, aqui no Banco Santander, eu consegui essa taxa aqui, que é a melhor taxa para você, nesse período, com essa flexibilidade, enfim. Então, eu sempre faço esse pente fino para o cliente. Porque o cliente em si, ele não quer ter o trabalho de ter que ficar indo atrás de banco, de ter que ficar indo atrás de documentação, né? Então, eu realmente faço todo esse trabalho para ele, escolho a melhor opção com a melhor taxa, onde ele vai pagar uma parcela menor. E todas as imobiliárias têm esse profissional que vai atrás e consegue escolher, tem esse conhecimento para escolher a melhor taxa, fazer essa simulação? Olha, eu acredito que tem bons profissionais no mercado, com certeza, né? Mas eu tenho certeza absoluta que não são todas, né? Eu adotei muito isso, né? Pela experiência automaticamente que eu tenho desde 2012 com isso, mas porque eu financei meu imóvel. Então, assim, na época eu senti muita dificuldade em relação a isso. Então, eu entendo que o meu cliente, ele precisa disso, né? Ele precisa sentir confiança também. Exatamente. Né? Porque às vezes ele pode pensar assim, não, mas ela vai naquele banco porque ela tem algum tipo de preferência. Sim, exatamente. Por isso a importância, né, de apresentar para ele todas as opções e falar, olha, esse banco aqui tem a melhor taxa, mas se você quiser eu tenho esse. Muitas vezes, principalmente o cliente do alto padrão, ele já tem esse relacionamento com o banco, né? Então, às vezes ele já fala com o gerente dele, consegue uma taxa legal, e mesmo eu apresentando, ele fala, Jace, ainda prefiro aqui fazer no Bradesco, né? Mas eu digo que 70% dos clientes não entendem, não tem tempo de ir atrás, então nós fazemos todo esse trabalho. Muito legal. E, Jaciara, com relação assim, à procura desses imóveis, qual o local de Cascavel assim, que é mais procurado, assim, que é um lugar bacana de se comprar um imóvel, assim, uma casa? Uhum. Olha, hoje as regiões mais bem localizadas, né, e valorizadas realmente estão nos tropicais, que é onde eu mostrei ali antes o imóvel, né? Por quê? Ele é um loteamento que ele só tem imóvel novo. Então, ele foi lançado há mais ou menos uns 6 anos, né? E ele é um loteamento que ele só tem imóveis novos e de alto padrão. Então, com isso, a valorização é maior do que um bairro, por exemplo, que já está consolidado há muitos anos, né? Mas claro que nós temos ainda cases, né, de sucessos em relação à valorização, que é Country, Cancele, Neva e o próprio centro, né? Mas se você for pensar hoje em alta valorização, onde você compra imóvel e você vai ter uma valorização constante ainda, muito mais rápida do que em bairros consolidados como Country, é os tropicais. Lindíssimo lá, eu conheci essa região recentemente, achei muito bonita ainda. E está em todo vapor, né? Construção de casas, sim, muito bonito lá. Lá também está bem alta. Está bem alta. E também lá tem um diferencial dos outros bairros, que é a questão da segurança, né? Então, eu brinco com os meus clientes, eu inclusive moro lá, né? Parece clichê eu estar falando do tropical, mas quando você entra ali no bairro, você só não tem a portaria de um condomínio fechado, mas a segurança, a tranquilidade, é um bairro 100% residencial, então não tem nenhum comércio lá, né? Então, quem tá lá, quem entra lá é morador. Então, assim, é um bairro super tranquilo e fora a arborização, né? Tem bastante natureza, bastante árvores, bastante grama. Todo dia tem pessoas lá andando, correndo, os moradores, as crianças, que hoje é difícil ver, se você for ver crianças na rua brincando, né? Segurança, né? Exato. Então, assim, hoje lá tem muitas crianças andando de bicicleta, jogando bets, que é algo que, né, todo mundo fazia, eu acho que Sim. na infância, né, brincava bastante. Uau. Então, isso traz bastante ali a vontade realmente dos clientes comprarem lá. Claro, porque na região central já limita muito isso também, Total, né? Totalmente, por conta da movimentação. Mas eu vejo potencial lá, não sei o que você acha, de comércio também lá. Porque vai ser ali vai ser uma cidade, né? A parte ali, um bairro enorme. Sim. Então tem potencial para comércio, Tem, né? potencial também, porque ali tem exatamente no meio do bairro, ele tem a Avenida das Torres, que foi aberta recentemente, né? Mais ou menos um ano.
Então, essa rua em específico, que é a que liga o Treviso, liga a FAG, né? Então, ela é uma rua inteira. Ela é muito ótima para comércio. Então, lá vão concentrar os comércios, mas para a parte, enfim, né, do bairro ali em si, vai ficar só as residências mesmo. Ah, já está decidido isso, então. Sim. É só residencial uma parte e definido onde vão ser os comércios. Os comércios, exato. Não pode construir comércio, por exemplo, lá do lado da minha casa, um exemplo, porque lá é só residencial. Então, tem ruas específicas, principalmente a Avenida das Torres, que é uma rua comercial, né? Que lá podem ser construídos os comércios, padarias, enfim, né? Mas esse loteamento aí, ele já está definido que serão construídas casas, né? Imóveis, né? De alto padrão, ou ali é meio... É que o bairro, ele só atende ao alto padrão, por quê? Por conta do preço dos terrenos. Então, tudo começa através dos preços dos terrenos. Então, lá ninguém baixa valor, né? Porque se baixar valor, automaticamente baixa a qualidade dos imóveis. Então, quem compra os terrenos lá tem que construir uma casa de alto padrão, porque senão ele não tem lucro na venda dele, por exemplo. Né? E quem compra para morar, automaticamente já pagou um valor maior no terreno, não vai construir qualquer coisa lá. Então, todos os imóveis que tem lá, eles têm um padrão. Não que você compre lá, tenha que construir, mas é que o bairro, ele atende Pede isso. Exato, ele pede, perfeita palavra. Então, ele pede isso, exatamente. Entendi. Mas ali, por exemplo, tem vários, tem o Tropical 1, Tropical 2, Tropical 3, que ainda tem muito potencial de construção ali, tem muitos terrenos ainda à venda, Sim, né? tem. Você vende os terrenos também? Também. Você vende os terrenos. Também, comercializamos os terrenos, porque o nosso cliente é tanto o cliente que vai morar, quanto o cliente investidor. Então, o investidor, se for construtor, ele quer o terreno para construir uma casa para vender e vou colocar na minha empresa, né? E o cliente final, automaticamente, ele quer construir, de repente, já se vi todas as opções de casa, gostei, mas sempre tem alguma coisa que ele não gosta. O quarto é um pouco menor, a sala é um pouco menor, não gostei da cor desse acabamento, da cor desse porcelanato, então quero construir um imóvel dos meus sonhos, né? Eu vendo também o terreno, indico a construtora para ele construir e dou toda essa assessoria. Que bacana. E, assim, qual a metragem de um terreno para comprar lá? Lá tem a partir de 301 metros. Então, 301 metros, se você for investidor, geralmente eles dividem esse terreno no meio, constroem 2 sobrados, na faixa ali de uns 160, 180 metros cada sobrado, e fica ali com um terreno de 150, ou a casa inteira, daí fica com um terreno de 300 metros. Jaciara, quais são as características que um imóvel de alto padrão tem que ter? Além do acabamento, a questão dos valores, né? Então, hoje você já considera um imóvel de alto padrão acima de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, já é um imóvel de alto padrão. Mas, principalmente, os acabamentos e acaba acarretando num valor maior, né? Então, a questão de porcelanato, a questão de pedras, a questão de automação, tudo que traz mais facilidade para esse cliente, automaticamente é mais caro. Então, o cliente ele busca realmente o metro quadrado, além do acabamento. Mas não é o tamanho, então, do imóvel que define isso? Não. De forma alguma? Não. São os acabamentos. São os acabamentos. Tem clientes que preferem imóveis mais compactos, imóveis maiores, enfim, mas é o acabamento. Mas a tendência desses clientes é automaticamente o acabamento, mas eles procuram imóveis que eles tenham mais liberdade, então que tenham realmente espaço, né? Então, acaba indo para a parte do espaço também. A parte do espaço, porque 300 metros quadrados, né? Que você falou de cada terreno ali, não é tão grande assim também, se for ver, né? Não, se for ver, não. Mas ele comporta ali uma casa de uns 200 metros, por exemplo. Sobrado. Teria que fazer um sobrado. Uma casa térrea também. E não vai sobrar muito espaço para uma área de lazer, assim? Sobra espaço para área de lazer. Sobra. Ele sobra porque, digamos que você opte por fazer uma piscina, né? A piscina ali, você vai fazer uma piscina de 5 por 3. Ele ainda vai ter um espaço considerável para você, de repente, plantar alguma coisa, ou deixar grama mesmo, enfim, né? Colocar alguma outra coisa, um pergolado. Então, assim, parece pequeno, mas sobra espaço. Exatamente o que eu ia te falar, porque como eu conheço ali, né? Eu conheço um pouco. Já visitei, né, os 3 tropicais ali. E a impressão que eu tive, assim, que os sobrados, que a frente, ela tem uma metragem, assim, que não é tão grande, mas ela é comprida. Sim. Né? Ela é
tem uma estrutura. Uhum. E, na verdade, assim, para você aproveitar bem o imóvel e fazer um imóvel maior, tem que ser um sobrado mesmo, né? Exatamente, por isso que ali tem essa diversificação, né, de clientes que constroem no terreno inteiro, que é nesses 300 metros, ou que dividem o terreno no meio e fazem os sobrados daí, que daí a metragem automaticamente é menor, né, daí você fica com uma fração menor. 150 metros de terreno já não é uma sobra tão grande, mas cabe uma piscina e ainda tem uma sobra de grama. Mas, por exemplo, o imóvel ali que eu mostrei antes, esse imóvel, o terreno é bem maior. Ele tem 400 metros, né? Mais de 400 metros. Então, ele acaba tendo a questão ali da parte da arborização. A piscina ainda sobra um espaço ali para o gourmet. Então, depende, mas bem projetado, cabe bastante coisa. Cabe bastante coisa, tem que projetar bem. Aham. Eu achei bem interessante essa questão que você falou das crianças brincando, né, fora. Eu passei a noite ali, realmente a criançada toda na rua ali, brincando. Sim, Muito seguro mesmo, ali com os pais ali na frente, assim. Então, um local muito bonito e realmente seguro, né? sim, Muito ali é muito bacana. seguro. Então, hoje todo mundo busca muito pela qualidade de vida, Qualidade, né? né? O nosso tempo já é tão curto, Exato. trabalhamos ali muitas vezes o dia inteiro, até, sei lá, 6 horas da tarde. Então, você chega em casa, você quer o quê? Quer brincar com seu filho, quer descansar. E se você morar em um lugar movimentado, a sua cabeça não para, né? Então, lá ele realmente traz essa tranquilidade, essa paz, digamos assim. Então, é um bairro E muito uma bom. qualidade para as crianças crescerem também, brincando, coisa que é difícil de fazer num apartamento, por exemplo, né? Num lugar Exato. menor, né? É Exato. bem interessante isso. Jaciara, falamos do Tropical, né? 1 e 2 e 3 ali, que é maravilhoso, que é lindíssimo, né? O que tem mais de... Que regiões mais apresentam mais terrenos, mais imóveis para venda, que sejam bem localizados, que sejam atrativos mesmo para compra? Uma outra região que está bem alta e que principalmente ela foi mencionada muito no plano diretor ali de 2024, 2023, é a região ali do loteamento Bela Vita. Ele fica próximo à churrascaria panorâmica, sabe? Então, ele Sei. pega ali toda aquela extensão. Inclusive, lá, bem próximo, será construído o novo centro de convenções. Então, a cidade, ela faz ela abrange para os dois lados, tanto para os tropicais, a região ali, e essa região, que é a região ali do loteamento Bela Vita. E ali, inclusive, para investidor é muito bom, porque os terrenos ali são a partir de 150 mil, né? Tem terrenos até com valores menores. Então, tem clientes, investidores que compram vários para depois vender para os construtores que vão construir lá para vender para o cliente final, né? Então, é uma opção muito boa e você parcela lá a perder de vista, digamos assim, não precisa dar uma entrada tão alta. Então, e é uma região que está crescendo muito, então tem vários loteamentos lá, fora os condomínios fechados, tem o Nilo, né, Home Club, que é lá. Também vai ser um outro condomínio fechado perto do centro de convenções, então é uma região que está em amplo crescimento também. Nossa, muito interessante. Já tem imóveis, já estão construindo? Já estão construindo. Já está totalmente loteado, totalmente... Não, são várias fases, né, dos loteamentos, como foi o Tropical 1, 2 e 3, né? Então, digamos assim que nós estamos no 2, né? Então, lá o loteamento Viena, que é do lado do Bela Vita, já tem construções. O loteamento Bela Vita 1 já tem construções. E agora o 2 e o 3 estão ali na fase de infraestrutura mesmo do loteamento, mas também logo já vai construir. Maravilha. Adorei bater esse papo com você aqui. Esclarecedor, eu tinha muitas dúvidas mesmo. E fiquei conhecendo outros lugares para investimento mesmo, né? E os nossos colaboradores, nossos seguidores aqui também, né? Quem tiver interesse no imóvel, olha quanta coisa boa que tem, né? Dá para investir sim, tá bom? Se está interessado em ter a sua casa própria, pode comprar um terreno e começar a construir. Jaciara, muito obrigada pela tua presença aqui, esclarecer sobre financiamento, sobre o potencial de crescimento dessa cidade de Cascavel aqui, né? Que tem atraído muitos investidores. E muitas pessoas para essa cidade. Que você falou que o agronegócio é um impulsionador também do crescimento. As universidades também, acredito que sejam
um atrativo. Atrativo também, com certeza, né? com certeza são. Uhum. Então, o agronegócio, as universidades, a estrutura, tudo ajuda para a valorização dos imóveis. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Tem alguma dica para alguma coisinha que você queira falar para os nossos seguidores aqui sobre imóveis, para aquele que queira investir? Mais alguma? Se você quiser investir em imóveis, entre em contato com a Versalhes Imobiliária. É isso aí, gente. Olha aí, ó, ela fez a propaganda dela aqui. Tá bom? Obrigada pela companhia. Notas e novidades semanalmente, trazendo pessoas de destaque como a Jaciara aqui, que batemos um papo maravilhoso. Foi muito bom foi e uma esclarecedor também. Pessoal, até mais. Muito obrigada.